Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma série de conteúdos aqui no nosso canal no YouTube. O nosso tema dessa série é Destrave o seu potencial, para você, profissional mulher, descobrir como superar todas as inseguranças que você tem e conquistar os objetivos que você tem para a sua vida e carreira. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, nós somos a Trio Desenvolvimento. Está aqui o nosso Instagram para você nos seguir e ver diariamente a gente por lá compartilhando conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Tem aqui também o nosso site para você conhecer os nossos mais de 10 programas de desenvolvimento, para você conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Contando brevemente, porque, como eu falei, vocês podem ir lá nos outros canais nossos para nos conhecer, mas nós somos a Trio, uma empresa de desenvolvimento que foi criada em 2020, por mim e pelo Felipe. Nós dois nos conhecemos no mundo corporativo e a gente sempre falou que a gente queria expandir a nossa atuação. A gente trabalhava junto, a gente tinha muitas ideias e a gente falou, caramba, tudo isso que a gente discute não pode ficar só nas empresas onde a gente trabalha. A gente precisa levar isso para mais gente. E aí, na pandemia, a gente fundou a Trio com o nosso primeiro webinar, disponibilizando conteúdos como esses que vocês vão ver aqui nas nossas séries. E a gente começou a formar pessoas fora das empresas. Então, a gente teve primeira turma, segunda, enfim, nesses mais de 3 anos já foram mais de 6.000 alunos e alunas. E o que as pessoas começaram a nos dizer é, gente, o que vocês fazem? Vocês trazem tanta verdade do mundo corporativo para a gente que a gente acelera o nosso desenvolvimento de uma maneira que não consegue explicar. E de tanto ouvir isso, que a gente acelera o desenvolvimento das pessoas, esse se tornou nosso slogan. Então, hoje a gente atua como aceleradores do desenvolvimento humano, muito focados nas real skills, que são as competências que a gente aprende na vida real. Você provavelmente já ouviu falar das hard skills, que são as competências técnicas, das soft skills, que eu brinco que de soft não tem nada, que são as competências mais comportamentais. Elas duas são importantes, tanto as hard quanto as soft, mas o que faz realmente as pessoas avançarem na carreira são as real skills. E tudo que você vai nos ouvir falar, ou aqui nessa série de conteúdos, ou em nossas masterclass, ou em nossas mentorias, são competências da realidade. Eu sou a Thais Undit. Se você quer conhecer mais do meu perfil, pode ir lá no LinkedIn. E junto com o Felipe, nós somos a Trio Desenvolvimento. Mas bora lá. Então vamos começar aqui o conteúdo sobre destravar o seu potencial. Se você já assistiu a série anterior, você sabe que às vezes a gente fala, vamos fazer 3 episódios e a gente acaba fazendo 10. Hoje a gente fala que vai fazer 4 e faz 5. A gente sempre quer entregar mais e mais para vocês. Então essa série está começando com 3 episódios, mas eu já estou aqui na minha cabeça com ideia para mais e mais. Então se inscreva aí no nosso canal para você não perder nenhuma novidade e já receber as notificações quando a gente publicar novos episódios. Mas hoje eu já tenho certeza que nós vamos compartilhar com vocês 3 episódios. Esse é o primeiro, onde eu vou contar para vocês os maiores obstáculos que impedem as profissionais mulheres de avançar na carreira. No segundo episódio, o que te trava? É autossabotagem? É medo? É insegurança? Ou é tudo misturado? E no terceiro episódio, eu vou entregar para vocês aqui quais são os primeiros passos fundamentais para você destravar o seu potencial. Então, tá aqui a primeira programação que a gente tem, mas ela vai crescer, eu já adianto para vocês. Então, se inscreva aí no canal, deixa seu like, né, meu momento youtuber aqui, para você ajudar esse conteúdo a chegar em mais e mais profissionais mulheres que querem avançar na carreira e que querem destravar o próprio potencial. Bora lá? Começar então o nosso primeiro episódio? Quais são os principais obstáculos, ou os maiores, ou os mais desafiadores, que impedem o avanço das mulheres? Então, vou começar com uma pergunta. Aqui na Trio é sempre assim, a gente gosta de fazer você pensar aí na sua realidade. Atualmente, na sua vida, na sua jornada diária, quais são os maiores obstáculos que você enfrenta para avançar na carreira? Uns minutinhos aí para você pensar. Aqui do lado, uma foto minha fazendo essa reflexão, porque, assim como você, eu tenho muitos obstáculos, já venci muitos, mas ainda tenho alguns. Então, quais são eles? Pensou?
Então, eu vou trazer alguns aqui para ver se deu match com o que você falou. Essa imagem que circula na internet representa bem os obstáculos que nós mulheres temos quando a gente se compara com os nossos colegas homens. Então, né, estamos vendo aqui nessa imagem os homens ali com uma pista livre e a gente com toda uma carga para equilibrar a vida pessoal e vida profissional, todas as tarefas domésticas que mesmo quando a gente tem ajuda dos nossos parceiros, tem uma carga mental que acaba ficando com a gente. Então, essa imagem reflete bem que os obstáculos presentes na vida das mulheres são muito maiores, se a gente generalizar, do que dos nossos colegas homens. E o que a gente vê no mundo corporativo de principais obstáculos? E eu já tenho mais de 20 anos aí no mundo corporativo, mais de 10 anos em posições de liderança, sendo uma das únicas mulheres nesses cargos, enfim, lá no meu LinkedIn você pode acompanhar a minha trajetória. Mas olha o que geralmente nós mulheres temos como obstáculos no mundo corporativo. Primeiro, ambiente machista e líderes muitas vezes machistas. Na minha trajetória, eu, eu trabalhei boa parte, né, desses 20 anos que eu estou no mundo corporativo, mais da metade foi na indústria automotiva, onde a maioria dos meus colegas eram homens, onde a maioria dos meus colegas eram, inclusive, engenheiros, e eu não sou engenheira. Então, esse foi um grande obstáculo que eu enfrentei na minha carreira, líder e ambiente machista. Eu já tive, você? Já viveu aí num ambiente machista, né? Aquelas piadinhas, aquelas considerações que não são nada legais. Isso faz parte do obstáculo no mundo corporativo das mulheres. Desigualdade salarial, eu acho super triste essa realidade que a gente tem aí no Brasil. Algumas pesquisas mostram, né? Depende do dado que a gente usa, mas que os homens ganham, em média, 15% a mais que as mulheres na mesma função. Então, tem esse obstáculo aí para a gente correr atrás. As estatísticas mostram também que existem muito mais homens em posição de liderança do que as mulheres. Se a gente olha a base, né, se a gente olha os cargos jornalistas, tem muito mulheres. A entrada tem muito mais mulher do que homem. Inclusive, as mulheres estudam mais que os homens. Porém, quando a gente vai acompanhando cargos de supervisão, coordenação, gerência e assim por diante, vai diminuindo a quantidade de mulheres. E esse é um dos obstáculos que a gente tem. A gente sabe que as razões são inúmeras e acaba resultando nisso. Tem mais homens em posição de liderança do que mulheres. Outro obstáculo que a gente não pode esquecer, que a gente não pode ignorar, é a importunação. O que é isso, né? Aquela piadinha que você ouve no mundo corporativo sobre mulheres, aquele dia que você vai trabalhar de vestido, né? Um vestido até adequado ali, vamos pôr no comprimento do joelho, e tem aqueles homens que passam e te olham de baixo em cima, e tantos outros tipos de assédio que acontecem, infelizmente, ainda no mundo corporativo e que acabam sendo obstáculos para nós mulheres. Então, olhem só, né? Nesses 10 minutos de vídeo aqui, quantos obstáculos a gente já pôde perceber que eu já vivi na minha carreira e provavelmente você vive na sua também. Além disso, só para terminar essa lista, poderia ficar aqui eu falando por semanas, mas uma outra coisa que provavelmente te atrapalha, você já viveu, ou alguma colega sua já viveu, é aquelas perguntas discriminatórias em entrevistas, né? Ah, e o seu filho? Vai ficar com quem? Ah, quando o seu filho ficar doente, o que você vai fazer com o seu filho? Ah, você tem filho? Quando pensa ter? Várias e várias perguntas que você provavelmente já ouviu, ou que alguma colega sua já ouviu, e que acaba sendo um obstáculo na sua vida e na sua carreira. O que mais que você acrescentaria nessa lista, né? Eu pus um etc. aqui porque a gente sabe, conversando com as nossas mentoradas aqui na Trio, mais de 6 mil mentoradas que a gente já teve, tenho certeza que cada uma delas poderia acrescentar um item aqui, então essa lista seria pelo menos 6 mil itens. Faz sentido esses obstáculos para vocês? Pois é, eles estão aí presentes, a gente passa por eles todos os dias da nossa jornada, porém tem algo bem importante que eu preciso contar para vocês. Essa é uma realidade que ela está mudando. A gente vê, se eu pego 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não tinha tantas iniciativas para equidade entre homens e mulheres, tantas discussões sobre esse tema. Isso está evoluindo. Só que esses fatores externos, a gente não vai conseguir mudá-los do dia para a noite, assim, num piscar de olhos. Não.
são mudanças lentas que estão acontecendo, como a gente diz em francês, eu moro na França, né? Você que ainda não me conhece, petit à petit. São coisas que estão acontecendo bem devagarinho. Então, a gente tem duas opções. Ou esperar isso mudar e continuar sofrendo com esses obstáculos, ou pensar, nesse cenário, o que eu posso fazer enquanto profissional mulher para superar esses obstáculos e para avançar na carreira. E aí, essa é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. Tem tudo isso do mundo externo aí que está rolando, mas o que nós temos com a gente que a gente pode mudar? Que a gente pode buscar desenvolvimento para fazer uma mudança na nossa realidade. Primeiro ponto aqui, gente, estatísticas de várias fontes, mas principalmente das nossas mais de 6 mil mentoradas. 94% das mulheres brasileiras têm dificuldade para conciliar carreira e vida pessoal. Eu sou mãe da Camila, de 10 anos, e em alguns momentos da minha vida eu já pensei em parar e falar: caramba, eu não dou conta de ser mãe e profissional ao mesmo tempo. E você, tem essa dificuldade? Outro ponto que atrapalha a vida das mulheres: 80% das profissionais que a gente já conversou aqui nas nossas mentorias e também na minha experiência no mundo corporativo, as mulheres não têm ciência dos seus talentos, dos seus pontos fortes, das suas qualidades. Ou se têm ciência, não sabem utilizar. Travam. Você agora, se eu ligasse para você nesse momento e perguntasse, conta para mim 3 talentos seus, você responderia isso rápido ou falaria assim, talentos? Ai, deixa eu pensar. 80% das mulheres, na nossa experiência, têm dificuldade para falar dos seus talentos. Mas por que isso acontece? Tem todo um histórico. Você vai ver acompanhando nossos conteúdos aqui. 98% de nós, ou seja, quase todas as mulheres, nunca receberam, e eu falo por mim, na minha história, ensinamentos positivos sobre sucesso. Você teve alguém na tua família que te ensinou a buscar o teu sucesso? Ou que te falou coisas positivas sobre querer crescer na carreira, sobre poder ser uma boa mãe e uma boa profissional? Geralmente, as mulheres brasileiras não têm isso na criação. Sucesso não faz parte das coisas que a gente aprende. E aí, se você não aprende isso, como é que você vai correr atrás disso quando cresce? Então, isso é um obstáculo que está no nosso círculo de influência. A gente pode, sim, começar a enxergar o sucesso como algo positivo, apesar da gente nunca ter sido ensinado, nunca terem dito, né? Nunca me disseram, Thaís, você pode ter uma carreira brilhante, busque o teu sucesso, busque ter um salário que te faça ter a vida que você sempre sonhou. Eu não tive isso na minha história. E você? Dizem aqui na nossa estatística, a gente pode dizer que só 2% das mulheres teve isso. Não sei se você faz parte dos 2% ou dos 98%. E aí, para complicar, para trazer mais um obstáculo na nossa jornada, a gente não foi ensinada a ter sucesso e a gente não teve um exemplo inspirador de sucesso na história. E quando a gente olha assim, quantas mulheres você viu crescendo, superando todos os obstáculos, vencendo na vida? E aí o sucesso para cada um pode ser, para mim é uma coisa, para você é outra. Mas quantas inspirações femininas você teve na sua história? Eu falo, eu demorei 32 anos para ter uma líder que eu olhasse e falava, caramba, eu quero ser igual a ela. Ela é uma inspiração para mim. Você já teve alguém que você olhou e falou, cara, olha, essa pessoa é uma inspiração. E por que é importante ter uma inspiração? Para a gente lidar com esses obstáculos aqui que estão nas nossas mãos. Quando eu tenho uma inspiração, eu vejo, sim, é possível conciliar carreira e vida pessoal. Quando eu tenho uma inspiração, eu falo, não é feio eu dizer que tenho sucesso, não é feio eu dizer que estou crescendo na vida, não é feio eu ganhar mais que meu marido, né? Porque às vezes nós mulheres temos até esse medo. Eu vou ganhar mais que meu marido, e agora? Eu já passei por isso. E já faz, sei lá, mais de 10 anos que eu ganho mais que meu marido e eu aprendi a lidar com isso. Mas é algo que não é fácil. Eu lembro que no começo me dava uns chute na cabeça, porque eu não fui ensinada a ter sucesso. Então, se a gente quer destravar nosso potencial, a gente tem que ter ciência que sim, existem aqueles obstáculos externos que eu falei para vocês agora há pouco, mas que tem esses obstáculos que a gente pode vencer com a gente mesma para estar mais preparada para encarar essa realidade que a gente tem no mundo corporativo brasileiro. Então, fica aqui o principal insight dessa aula de hoje, desse primeiro episódio da nossa série.
que o nosso principal obstáculo enquanto mulheres é a gente não ter sido ensinada a enxergar o sucesso na vida e na carreira como algo positivo. Se você já me conhece, você sabe que eu venho de uma família muito simples, que eu tive que lutar muito para conseguir tudo que eu tenho hoje. Se você não me conhece ainda, você vai conhecer aos poucos, porque, como eu disse, aqui é tudo real skills, então é tudo coisa que eu e o Felipe vivemos. E talvez você está vendo essa foto aí minha em Paris, hoje eu moro em Lyon, aqui na França, e fala, ai meu Deus, mas eu não teria coragem de ser exibida, né? Às vezes nós mulheres, olhando para outras mulheres, pensando que elas são exibidas, quando na verdade não. Hoje eu trago essa foto aqui para dizer que hoje eu moro 2 horas de Paris, vou para Paris quando eu quero, porque eu ralei, porque eu me desenvolvi, porque eu busquei meus objetivos de vida e carreira para ter a vida que eu tenho hoje. Mesmo eu não tendo sido ensinada, hoje, eu quero que você aprenda comigo e com todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui, que sim, é positivo a gente querer avançar na vida e na carreira. Que não tem nada de mais eu trazer uma foto minha aqui de Paris, contar para vocês, porque vocês estão sabendo tudo o que eu fiz para ter sucesso. E que sim, é algo positivo. Então, que você saia desse conteúdo de hoje refletindo sobre isso. Que sucesso na vida e carreira é algo positivo. Você não foi ensinada, não tem problema, mas você pode daqui para frente começar a se desenvolver para ver sucesso como algo positivo. Essa é a primeira chave que você precisa destravar para começar a utilizar o seu potencial, para começar a ter ciência dos seus talentos e usá-los para avançar na sua vida e na sua carreira. E para a gente te ajudar, é isso, ó. Tira um print dessa tela, tira uma foto, anota aí no seu caderninho. Reconhecer o sucesso na vida e na carreira como algo positivo é o elemento principal para destravar o potencial das mulheres. É o start, é o primeiro passo. Precisa reconhecer sucesso como algo positivo. E repito, o sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. O seu sucesso é algo positivo. Mas será que você sabe utilizar o seu potencial já? A gente quer ajudar quem está aqui dedicando um tempo para se desenvolver, você a reconhecer, você a descobrir, né, o que passa aí dentro da sua cabeça em relação ao seu potencial. Então, se você quer continuar se desenvolvendo e você quer descobrir agora, com dados, quanto do seu potencial você tem utilizado, aqui na descrição do vídeo você encontra um assessment, que é um teste, para você fazer um diagnóstico da utilização do seu potencial e do seu autoempoderamento. Então, a gente vai te dar clareza para você saber quanto do seu potencial você está utilizando através de um teste. Então, já acesse aqui na descrição do vídeo esse teste e se prepare para os nossos próximos episódios. Então, faz o teste, já se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo episódio. Por quê? Com o resultado desse diagnóstico, você vai vir já com alguns elementos sobre você para a gente ir para o nosso segundo episódio, onde eu vou contar para você o que realmente te trava. É a autossabotagem? É medo? É insegurança? Ou é tudo misturado? A gente vai falar disso no segundo episódio e depois a gente continua trazendo alguns conteúdos para você dar os primeiros passos para destravar o seu potencial. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio ou lá no nosso Instagram. Até mais!